noite, meus amados irmãos. Graça e superabundante paz nos nossos corações, hoje e sempre, em nome de Jesus. Mais uma noite, mais um domingo à noite, que estamos juntos em espírito para cultuar ao Senhor. Queremos hoje à noite ser ensinados pela sua palavra, queremos cantar juntos, com áudio, queremos nos alegrar diante do Senhor, queremos entregar as nossas vidas ao Senhor, através dos dízimos e ofertas, e dedicarmos-nos à sua obra. Vamos orar abrindo assim este momento de culto. Pai querido, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Pai querido, porque te oferecemos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, poderoso Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso Senhor nosso Deus. De louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Santo, é o Senhor Deus.
de louvor, digno de louvor. Amém, amém, amém. Queridos, esse é o momento que nós podemos retornar ao Senhor um pouco daquilo que Ele tem nos confiado. Você pode, se desejar, entregar seus dízimos e ofertas ao Senhor. Os dados da igreja estão no canto esquerdo, abaixo. Você pode fazer isso com alegria. É a regra do Novo Testamento. Deus ama quem dá com alegria. E relembrando, falamos hoje de manhã e temos repetido, o Projeto Filéu está disponível. Você que se encontra em alguma necessidade e carece de ajuda, nas nossas mídias o link está disponível para o formulário. E você que quer ajudar também, você pode entrar e fazer parte desse projeto, esse grande projeto que é temporário, mas que tem sido bênção na vida da nossa igreja. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Obrigado, Pai. Recebe os nossos corações, os nossos dízimos e ofertas, recebe as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.
Queridos, mais uma vez estamos juntos para continuar o nosso trabalho de exposição do Evangelho de acordo com Marcos. Desta feita, vamos considerar o capítulo 6, versículos 14 ao 29, um texto relativamente longo, é uma narrativa relativamente longa. Eu queria te convidar, você que está em casa, queria te convidar a abrir a Bíblia e deixá-la aberta para que a gente vá tentando entender o que o texto está querendo dizer. Marcos, capítulo 6, versículos 14 em diante. Diz assim a minha tradução: Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade de meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Ela respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, me deis num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe fossem trazida a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta por sua vez à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e depositaram no túmulo. Pai querido, fala aos nossos corações, nos ensina através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Até onde vai a maldade humana, queridos? Qual é o limite da maldade? O relato que acabamos de ler é de uma crueldade dantesca. Um dos personagens centrais da vida de João Batista, Herodes, citado em nosso texto, ele há de mandar assassinar cruelmente o santo homem João Batista. O primo de Jesus é caracterizado pelo próprio mestre como o maior de todos os profetas e o maior de todos os homens que já viveram até aquele momento. Lemos as palavras de Jesus em Lucas 7, 28. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Vale destacar, isso é uma parte, mas importante, vale destacar que João, diferente de Moisés e Elias, por exemplo, nunca fez um único milagre, mas se destaca apenas pelo seu elevadíssimo grau de santidade pessoal. Concluímos que aos olhos de Deus, uma vida santa é muito mais importante do que operação milagrosa. O homem deve ser avaliado não um profeta, um pastor,
um missionário, um capelão, um homem de Deus deve ser avaliado não se ele realiza, por realizar ou não realizar milagres. Ele deve ser avaliado pelo estilo de vida que ele leva, pela santidade de vida que ele leva e não pelas suas obras. Nosso texto inicia com as palavras: chegou isto aos ouvidos do rei, assim que abre o versículo 14. O que chegou aos ouvidos do rei? Você pergunta. Chegou aos ouvidos do rei a fama de Jesus, que havia sido grandemente multiplicada quando do envio dos 12 apóstolos, conforme o contexto imediatamente anterior. Lemos em Marcos 6, 7. Jesus chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos, versículo 12. Então, saindo eles, pregaram que o povo se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos. O texto paralelo, Marcos 10, 8, diz que os 12 deveriam ressuscitar mortos, purificar leprosos e expelir demônios. Essa expedição, a expedição dos 12, deve ter efetuado uma multidão sem conta de sinais e maravilhas. Foram estas as notícias que chegaram aos ouvidos do rei. Os 12 realizavam obras maravilhosas, não em seus próprios nomes, mas no nome de Jesus, como se vê mais tarde Pedro e João curando um coxo na porta do templo, em Atos 3, 6. Pedro lhe disse: nem ouro nem prata tenho, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. Então as operações milagrosas, os feitos que os 12 fizeram, a expedição dos 12 que nós avaliamos na mensagem passada, é o que chegou aos ouvidos de Herodes e a fama de Jesus se alastrava. A que rei se refere o texto? Note bem que o Herodes aqui citado não é o Herodes que tentou matar Jesus. Aquele Herodes é chamado de Herodes o Grande, morreu por volta do ano 4 depois de Cristo. Lemos a respeito de sua morte em Mateus 2, 19 e 20. Mateus 2, 19 e 20. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. O personagem, o Herodes aqui referido, é Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, cujo irmão era Herodes Filipe. Era Herodes que não acaba mais. Mas esse aqui é o Herodes o tetrarca, irmão de Herodes Filipe, que era esposo de Herodias, que nós vimos no texto. Herodias o abandonou e passou a viver com Herodes Antipas, que por sua vez foi repreendido por João. Diante da multidão de sinais e maravilhas operadas por Jesus, lemos em Marcos 6, 14b e 15 do nosso texto, que algumas pessoas estavam dizendo que João Batista havia ressuscitado dentre os mortos. Por isso estão operando neles poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias, e ainda outros afirmavam: é um profeta, como um dos antigos profetas. Vemos aqui que a população, de maneira geral, identificava Jesus como um grande profeta. Talvez Jesus fosse o próprio João Batista redivivo na mente deles. Ou talvez fosse o Elias prometido em Malaquias 4, 5, lembram? A promessa de Malaquias 4, 5, o último livro da Bíblia. Eis que vos mandarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Herodes Antipas, por sua vez, não tinha dúvida de quem era. Lemos no versículo 16: quando Herodes ouviu estas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Uma tradução mais literal e fiel ao grego coloca a responsabilidade total sobre Herodes. O eu é enfático. É João a quem eu mandei decapitar. Herodes tem uma consciência culpada, tem uma consciência pesada,
seu crime, por assim dizer, volta à baila, um homem de consciência culpada não tem paz, vivendo aterrorizado por seu passado de culpa. Ele era um criminoso e sabia muito bem disso. É interessante que o historiador Flávio Joséfos escreveu que a completa derrota de Herodes em guerra com Aretas, seu ex-sogro, era tida pelo povo como retribuição pelo seu crime contra João Batista. Como aconteceu este crime? Enquanto João Batista pregava e exercia seu ministério de batismo para arrependimento, Herodes mandou prendê-lo. Lemos isso em João 3, 23 e 24. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto aconteceu antes de Herodes ser preso. Desculpa, isso aconteceu antes de João ser preso. Herodes interrompeu o ministério do profeta, trancando-o no cárcere. Por que fez isso? Lemos no versículo 17, parte B, que Herodes mandou prender João por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão com quem casara. Note bem que, embora o texto diga que Herodes havia casado com Herodias, ela era esposa de Filipe, irmão de Herodes. Esse casamento era inválido. Em uma viagem a Roma, Herodes havia pernoitado na casa do seu irmão Filipe e se apaixonado pela esposa do seu irmão, Herodias. Ele a seduziu e a convenceu a vir morar com ele. Isso era um caso óbvio de adultério. Herodes era casado, na época, com a filha do rei Aretas, como eu já me referi. Esta é a razão da repreensão de João Batista no versículo 18, Marcos 6, 18. Porquanto João dizia a Herodes: não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. Note bem que antes de ser preso, nas pregações às multidões, muito provavelmente João estava denunciando esse pecado à torta e à direita, o pecado de adultério. Depois de preso, é possível que mesmo dentro da prisão, ele estava denunciando aos guardas o pecado de Herodes e acabou por dizer na própria face de Herodes o seu pecado de adultério. Essa é a marca de um verdadeiro profeta de Deus. Um homem de Deus confronta os pecados do povo. Afinal, João já vinha fazendo isso, como lemos em Lucas 3, 7 e 9. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele. Olha que mensagem dura. Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Vemos então que João era um homem santo e ousado. Por causa dessa ousadia profética, lemos no versículo 19 e 20. Olha aí o versículo 19 e 20 de Marcos 6. Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia a João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Uma boa pergunta aí: por que Herodes protegia João? E de quem ele protegia? Protegia de Herodias. Essa mulher lembra-nos Jezabel, que queria matar Elias. É muito provável que Herodes tivesse dado ordens para que ninguém tocasse em João, pois ele sabia da intenção de Herodias. Note uma coisa importante que eu quero destacar. Olha aqui que detalhe importante. Herodes ficava impressionado com João e gostava de ouvi-lo. Que coisa, hein? Muitas pessoas gostam de ouvir a verdade, mas mesmo assim não se arrependem para mudar de vida. Esse tipo de atitude errada, o não arrependimento, aconteceu com Jesus em várias ocasiões. Lemos em Mateus 7, 28 e 29, que quando Jesus acabou
o seu discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tinha autoridade e não como os mestres da lei. Apesar da admiração, não há sinal de um reavivamento em massa, de um arrependimento em massa por parte das multidões. A mesma admiração se vê por parte dos soldados que foram prender Jesus, mas voltaram de mãos vazias. Quando as autoridades os questionaram, os guardas disseram, João 7,46, ninguém jamais falou como este homem. Apesar da grande admiração, não há qualquer sinal de arrependimento por parte dos soldados. Vemos uma atitude semelhante do rei Agripa, quando do final da defesa do apóstolo Paulo em Atos 26, 28. Olha, ouça que palavras trágicas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco você me convence a me tornar cristão. Que coisa trágica. Apesar da admiração, não houve conversão. Da mesma forma, Herodes gostava muito de ouvir João, mas sem qualquer desejo de se arrepender de seus pecados e mudar de vida. Eu sei de muitas pessoas que me ouvem frequentemente aqui na PIB, domingo após domingo, sentam no banco, sei que não são crentes, gostam de ouvir a verdade, mas não se dispõem a mudar de vida. Semana após semana, ouvem a respeito da necessidade de arrependimento, da necessidade de fé em Cristo, da necessidade de mudar de vida. Entretanto, nada fazem e não tomam qualquer decisão. Que tragédia! Nossa história continua no versículo 21. Versículo 21. Finalmente chegou uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Temos aqui um momento suntuoso, temos aqui um momento de grande gala. Herodes convoca toda a liderança do território onde ele reina, os chefes militares, aqueles que tinham franquias de coletoria de impostos, os ricos comerciantes e toda a nata da Galileia e Pérea. Note que esse tipo de festa aqui era exclusiva a homens. Na ausência das esposas, diversões e entretenimentos rolavam solto, além de glutonaria e bebedice. O ponto alto da festa aqui é a entrada da adolescente Salomé, filha de Herodias, no versículo 22. Olha o versículo 22. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem, peça-me qualquer coisa que quiser, e eu te darei. Provavelmente, aliás, muito provavelmente, esse tipo de dança era extremamente sensual e lasciva, com movimentos de ventre e de mãos sexualmente sugestivos. Herodes não estava nem um pouco preocupado em proteger a pureza da menina, ao contrário, ao invés de mandar entrar uma dançarina profissional, como seria esperado, surpreendeu a todos com a entrada da própria princesa Salomé. Obviamente, ela deve ter dado um show de sensualidade e torpeza para os já meio embriagados líderes. Há uma outra lição aqui preciosa. Há uma lição preciosíssima. Se você não prestou atenção ao que eu disse até aqui, preste muita atenção nessa lição preciosa. A lição prática de nada adianta gostar de ouvir sermões como Herodes, mas ao mesmo tempo gostar de sensualidade, cultivar sensualidade. Há muito membro de igreja, tal qual Herodes, que gosta de ouvir sermões, mas também curte cenas eróticas. Gosta de ouvir sermões, mas vê programas sensuais e até mesmo vídeos pornográficos. Quanto engano, meu irmão. Do que adianta sentar-se numa igreja e se maravilhar diante de verdades bíblicas, mas ao mesmo tempo não se arrepender de sua vida suja e torpe? O estrago que a televisão e a internet estão fazendo na vida de muitos crentes é estarrecedor. Precisamos ser radicais com o pecado para que não sejamos enganados por Satanás. E não pense
Você que gosta de ouvir sermões, que se maravilha com a verdade, mas ao mesmo tempo curte esse tipo de coisa, não pense que ninguém está vendo. O mundo espiritual está todo vendo. Os anjos estão lhe vendo, os demônios estão lhe vendo, dizendo, olha aí esse crente. Que lição tremenda para nós. Não sejamos como Herodes, querendo impressionar seus hóspedes. Sigamos adiante. Herodes faz uma promessa no versículo 23. E prometeu-lhe sob juramento, seja o que for que me pedir, eu te darei até metade do meu reino. Herodes tinha que estar blefando, visto que ele não tinha poderes para dar territórios que pertenciam a Roma. Lembramos que Herodes era um rei nomeado pelos romanos, os verdadeiros detentores de autoridade. O que ele deseja fazer é impressionar seus convidados. Qual é a resposta de Salomé diante da proposta? Versículos 24 e 25, olha aí na tua Bíblia. Ela saiu e disse à mãe, que pedirei? A mãe disse, a cabeça de João Batista. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido. Desejo que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. Herodias viu que sua hora de vingança havia chegado. Ela não deseja joias nem palácios. Ela quer a morte do homem que denunciava seus pecados. Qual a reação do rei? Versículo 26. O rei ficou muito aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados não quis negar o pedido à jovem. Herodes ficou, diz o texto, aflito. A tradução Almeida Revista diz que entristeceu-se profundamente. Interessante que essa mesma expressão é utilizada a respeito de Jesus no Getsemane, 14:34. A minha alma está profundamente triste. Sua reação inicial foi por que razão Herodes ficou triste, ficou aflito e se entristeceu? Que motivo? Sua reação inicial foi devido a ele saber que João era um homem santo e puro, um homem de caráter inibado, um homem excelente em todos os sentidos. À luz dessa excelência, qual deveria ser a reação de Herodes? Ele deveria ter se arrependido do seu voto e voltado atrás. Porém, o que mais conta para um homem iníquo é seu orgulho e desejo de impressionar os hóspedes. O desfecho dessa novela dantesca, novela de sedução, traição, lascívia e assassinato, é horroroso, como vemos no versículo 27 e 28. Assim, enviou imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta entregou à sua mãe. Interessante que São Jerônimo, tradutor da Bíblia para o latim, a famosa Vulgata, nos informa que quando a cabeça de João Batista chegou nas mãos de Herodias, ela puxou a língua dele para fora e perfurou várias vezes com um pino, mostrando seu desdém pela verdade que foi proferida pela língua de João Batista tantas vezes. A consciência culpada deseja esmagar sua própria culpa. O homem justo ama a verdade, o ímpio a detesta. O pecado de Herodes e Herodias será julgado de forma pública no grande julgamento final, como vemos em Apocalipse 6, 9 e 10. Apocalipse 6, 9 e 10. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz: até quando, ó soberano Senhor, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? O justo juiz há de fazer justiça aos seus servos que pagaram com a própria vida por pregarem a verdade. A grande lição que tiramos desse texto, qual seria? Qual seria aqui? O que a gente pode extrair desse texto como lição prática para aplicar na minha e na tua vida? A grande lição
é que de nada vale gostar de ouvir a verdade, mas não se arrepender, não se render a ela. Devemos ter cuidado para não imitarmos Herodes, que gostava da verdade, mas também gostava de sensualidade. O resultado foi trágico, que nós não nos deixemos enganar da mesma maneira. Em nome de Jesus. Amém. Não é um Deus que dependa de homem algum. Tu não és um Deus carente de algo que eu possa dar. Teu querer assim podes realizar. Tu não és um Deus criado por minhas mãos. Não é um Deus que dependa de homem algum. Tu não és um Deus carente de algo que eu possa dar. Eu quero assim podes realizar.
Amados, chegamos ao final de mais um culto. Tiramos uma lição preciosa para as nossas vidas, a partir do exemplo negativo de Herodes, que o Senhor possa aplicar, que a gente leve muito a sério aquilo que a palavra de Deus nos comunica, para que possamos viver santamente diante do Senhor. Que o Senhor te dê uma boa semana, que o Senhor te guarde, te proteja, que o Senhor te santifique e te purifique em tudo, corpo, alma e espírito. Recebe a bênção da Divina Trindade, que o amor de Deus, o Pai, que o grande amor de Deus Pai, que a graça bendita, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a consolação, a comunhão do Espírito Santo de Deus, que a Divina Trindade seja conosco durante esta semana, até nos encontrarmos outra vez. Amém. Estamos encerrando a transmissão de nossa celebração. Se você tomou uma decisão ou foi abençoado, fale conosco através do e-mail oração@pibpa.org.br. Gostaria que mais pessoas fossem abençoadas através desse ministério? Não deixe de nos ajudar para que essa obra continue a crescer. De segunda a sexta, 12h30, temos nosso momento de oração. Às terças-feiras, 16h, a oração MCM. Às quartas-feiras, às 19h, temos o culto de comunhão. Às quintas-feiras, às 8h30, temos a oração da terceira idade. Sábado, 19h, o culto da juventude. No domingo, 8h30, acontece o nosso Getsemane. Às 9h, a escola bíblica dominical. 10h15, a celebração da manhã. Às 7h, o nosso culto de celebração. Não deixe de vir adorar conosco. Mas caso você não possa estar aqui, assista a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube ou pibpa.org.br. Para saber tudo o que acontece na nossa igreja, acesse nossas redes sociais.